Olá, estudantes de filosofia. Estamos na disciplina Introdução à Filosofia. Filosofia que é uma forma de conhecimento. A inteligência humana constituiu este saber definido como filosofia. Etimologicamente, a palavra aponta para a junção de dois termos, filo e sofia, amor à sabedoria. Então, a filosofia está ligada à ideia de um construto de sabedoria para entendimento da condição humana, para entendimento da realidade e para entendimento do próprio conhecimento que faz parte da realidade. Conhecimento também é o que chamamos de realidade. Existe a realidade do conhecimento. O conhecimento estuda a realidade, mas ele em si também é uma realidade para entender a realidade fora do conhecimento, e ele merece receber atenção do esforço lógico da filosofia para que ele tenha cada vez mais plausibilidade lógica na abordagem da realidade em si ou da realidade que ele é, para a interpretação do mundo. Hoje nós estaremos tratando da questão da razão. A razão é um ponto muito importante para a filosofia. Usamos demais essa palavra no dia a dia, em situações até corriqueiras da vida. Ao falar, por exemplo, fulano tem razão no que diz, e queremos dizer que ele está sendo correto na sua abordagem. Ou então quando falamos, qual é a razão que você tem para agir dessa forma? E aí estaremos dando a essa palavra conotação, qual o motivo para que possamos examinar se esse motivo tem pertinência, se esse motivo tem razão de ser. Então a palavra razão é uma palavra muito conhecida no nosso cotidiano e ela tem um sentido positivo de que há um momento em que a inteligência humana está trabalhando no sentido de compreender o mundo, a realidade, as circunstâncias da vida, e está alcançando uma competência de análise e de compreensão dessa realidade. Pois bem, a filosofia ela é um construto cognitivo que, através da razão, esse é o elemento central, investiga o mundo e a própria razão. Então, essa é uma ideia muito fundamental. Devemos fazer a distinção, por exemplo, entre filosofia e sistemas filosóficos. A filosofia em si é essa investigação da plausibilidade lógica e racional do conhecimento. O sistema filosófico já seria uma elaboração, uma sistematização de uma compreensão filosófica de um determinado ponto da vida política, por exemplo, a filosofia política, ou da questão da beleza, da sua existência, aí a estética, ou do comportamento humano no que diz respeito aos padrões de moralidade, a ética. Então, o sistema filosófico já é uma elaboração a partir da filosofia para compreensão de uma realidade que se coloca no mundo, uma realidade seja na esfera política, seja na esfera cultural, seja na esfera social, na esfera religiosa, com a filosofia da religião. A filosofia em si seria essa capacidade de investigar a densidade racional e a profundidade racional do conhecimento. Ela é um construto cognitivo, portanto, faz parte das ciências humanas, a filosofia, como já falamos, e ela tem como alvo investigar o mundo a partir de uma ação de soberania racional, digamos assim, investigar as investigações que se faz sobre o mundo para ver qual é o grau de pertinência desse discurso que tenta identificar e definir um determinado objeto do saber. Wittgenstein foi um filósofo importante, austríaco, e ele tinha uma compreensão da filosofia como sendo uma linguagem. A filosofia é uma forma de linguagem para combater os abusos da linguagem, os equívocos da linguagem. Então se usa uma linguagem lógica, uma linguagem racional, para mostrar os equívocos de uma linguagem irracional, de uma linguagem ilógica. O mundo está cheio de discursos explicativos da realidade. O que não falta são discursos para explicar tudo. E entre esses discursos que explicam as coisas do mundo, alguns têm consistências e outros não. Alguns são mais profundos e outros mais superficiais. Alguns discursos são completamente equivocados e outros são absolutamente razoáveis na sua abordagem. Então não é qualquer discurso que dá conta da realidade ou da totalidade da realidade. Os discursos precisam ser examinados. Isso em qualquer área do saber. Olhamos para a teologia, não é tudo que se diz sobre Deus que é correto na compreensão daquilo que Deus é.
sendo a partir do dado mesmo da compreensão de Deus a partir das Escrituras, ou seja, mesmo de um certo consenso racional daquilo que se diz sobre esse ser chamado Deus. Há alguns limites daquilo que se possa fazer com a linguagem na interpretação das realidades e dos objetos. Isso é um dado muito complexo, mas é um dado que deve ser sempre considerado e sempre pensado. Então, Wittgenstein está propondo que o filósofo, o estudante de filosofia, trabalhe bem a questão da linguagem, para que essa linguagem possa ser apropriada na abordagem dos fenômenos, na compreensão de si mesma e no olhar que produz acerca de uma circunstância da existência humana, para melhor definir essas circunstâncias e melhor assim propor também a possibilidade de uma intervenção nos processos da vida para conduzi-los a uma eficaz possibilidade de ser, em termos de organização social e de vivência humana dentro de um espaço social histórico definido e específico. Dois sentidos possíveis da palavra razão eu queria destacar nessa hora, já que essa palavra o tempo todo está sendo usada em contextos do cotidiano ou mesmo sendo utilizada em espaços mais acadêmicos, mais sofisticados intelectualmente. Primeiro, a ideia de certeza e, num segundo momento, a ideia de lucidez. Então, a razão sempre está próxima dessa questão da certeza. Você tem razão no que você diz, exatamente isso que eu sinto. Foi esse exatamente o fato ocorrido. Então, aqui se tem uma ideia de que a verdade ela é passível de ser encontrada. Aqui se tem uma ideia de que a realidade possui um sentido nela explicativo que pode ser alcançado pela inteligência humana. Podemos olhar os dados de uma determinada realidade e fazer uma distinção de abordagens que são equivocadas acerca dessa realidade e abordagens que são pertinentes e devidas acerca dessa realidade. Então, a questão da razão está muito ligada à possibilidade de um exercício de certeza em termos de compreensão de um fato ou de um fenômeno. E também está ligada à ideia de lucidez, porque a razão é um elemento elucidador, ela está elucidando o próprio exercício da razão, como está elucidando como essa razão se comporta diante dos fenômenos, diante dos fatos, dos acontecimentos, das ocorrências, e melhor chega às conclusões desses fatos, ocorrências, desses dados que a realidade apresenta. Então, a ideia de certeza e lucidez é uma ideia muito inserida, muito inerente no campo do análise, no campo da análise da razão. A razão está imbuída, ela está determinada, ela está influenciada, ela está associada a essa questão de certeza e de lucidez. Blaise Pascal, por exemplo, vai dizer que o coração tem razões que a própria razão desconhece, ou que a própria razão ignora. É interessante essa frase. O coração tem razões que a própria razão ignora. Então, razões aqui, ele não está dando o mesmo sentido de que razão. Razões, então, nesse caso, seria motivos, seriam emoções, seriam sentimentos, e razão já seria essa competência analítica, essa consciência intelectual que interpreta. Então, o coração teria alguns sentimentos, teria alguns objetivos, teria alguns alvos, teria alguns impulsos que não podem ser perfeitamente racionalizados num processo intelectual. É interessante essa colocação porque ele está afirmando, então, o papel da razão em termos de análise da realidade, mas também mostrando o seu limite em termos das suas possibilidades explicativas. O que se fala, portanto, sobre razão, o que se pensa sobre razão, tem vários ângulos e várias vertentes e muitos sentidos podem ser colocados. Razão é uma dessa palavra polissêmica, com possibilidades variadas de definição de sentido. Mas a filosofia vai chegando a algumas conclusões e colocando alguns pontos que não fecham a questão, ao contrário, ampliam o cenário de possibilidade de compreensão da questão que devem ser examinados e pensados. Continuaremos falando um pouco mais sobre a questão da razão.